muito bom dia. Estou aqui pedindo licença para entrar na sua cozinha. Muitas das nossas seguidoras e que acompanham o programa Mais Saúde aqui da TV Canção Nova, que se por acaso for a primeira vez que você esteja sintonizando, muito prazer. Eu sou a doutora Gisela Savioli, sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, adoro uma plantinha, mas também sou jornalista e escritora. E estou especialmente essa semana falando de 2 livros que vocês podem adquirir pelo Departamento da Vila da nossa querida comunidade Canção Nova. Lembrando, qualquer obra minha, do Dr. Roque, você está ajudando o projeto Dai-me Almas. Mas essa semana nós vamos falar de um tema porque ele está assim, recorrente. Há um programa atrás, semana passada, se não for semana passada, depois vocês vão lá no Canção Nova Play, eu falei das crianças que estão tomando medicamentos de adultos, tarja preta, porque muitos pais não sabem que tem certos alimentos que naquela faixa etária não é para comer nunca, né? Mas principalmente naquela faixa etária. Então, lembrando que o cérebro de um ser humano, ele amadurece completamente aos 25 anos e até lá tomar cuidado. Então, nada de alimento industrializado, que não é bom nem pra gente, principalmente se você estiver falando de ansiedade, depressão, estresse. Porque tem muito aditivo alimentar, que o aditivo alimentar não é para a gente, ele está lá nos ingredientes, mas é para o alimento. E ele se incorpora ao alimento, tanto que ele não é considerado nutriente. Mesmo que você coloque lá dentro algo, como por exemplo, quando você vai comprar ômega, indiscutivelmente você tem que olhar a composição. Tem que ter vitamina E, mas ela não é para você. Ela é para que aquele óleo que está dentro daquela cápsula gel não oxide. Então são pequenos detalhes. Então, tudo que está a mais no alimento é um aditivo alimentar que, infelizmente, atualmente, nós não temos nem noção do que acontece. Então, olha aí, você tem 2 coisas. Você tem o nosso e-mail para você, enfim, sugerir a pauta que você quer, mas você tem aí o endereço do meu site, do Dr. Roque da clínica. Lá do meu ladinho, eu tenho várias coisas que você pode baixar grátis, automaticamente. E lá estão a lista dos aditivos alimentares que são nocivos para qualquer pessoa, principalmente criança. Porque a criança tem uma barreira, que o cérebro é nobre. Então, ela tem que ter uma barreira para não deixar qualquer coisa entrar. Nós e elas. Mas a barreira das crianças é um pouquinho não tão fechadinha. Então, algumas coisas podem passar e fazer um certo estrago. Então, lembre-se disso. E nós estávamos falando da importância de comer comida de verdade. Agora, eu quero mostrar uma imagem para vocês que não está nesses livros, está no outro que eu amo de paixão, que foi feito para que as pessoas comessem alimentos coloridos. Por isso que eu fotografei por cor, para não vir ninguém lá com um monte de bolinha colorida achando que é alimento colorido. Não, é comida de verdade. Olha que bonitinho que tá isso. Eu fiz uma comparação entre um livro e o nosso corpo. Então, veja só. Para você escrever um livro, o que você precisa? Eu preciso de palavras, eu preciso de letras. E letras do nosso alfabeto. E para nós fazermos células que vão fazer tecidos, que vão construir os nossos sistemas, sistema digestório, enfim, e depois vão construir esse ser humano maravilhoso que é a imagem e semelhança de Deus.
Não dá para a gente colocar elementos que não sejam, como escrevendo um livro, palavras do nosso vocabulário. Quer ver? Agora dá uma olhada nessa outra. Então aí você tem todo o nosso alfabeto perfeito para você fazer o quê? Escrever alguma coisa que você queira transmitir. E do outro lado, tudo esquisito. Os aditivos alimentares. Tudo que é químico não nos pertence. Deus não fez e não está na natureza. E eu preciso de nutrientes. Quais são? Carboidrato, gordura e proteína. Esses são os macronutrientes. Mas mesmo eles, eu tenho que digerir e quebrar na menor porção. Então, quais são as palavras que o nosso corpo entende para construir principalmente neurotransmissores? Que palavra é essa? Quando você olha, e eu quero que você veja a diferença de uma célula que a gente conhece como membrana, citoplasma e núcleo, e você veja a célula do cérebro que se chama neurônio. Então essa barreira aqui só pode entrar o que estiver como nutriente. Então vamos falar do colar de pérolas da proteína. Eu como assim, mas eu preciso quebrar em pérola. Cada pérola que compõe uma proteína tem um nome e tem uma que é fundamental. Ela faz parte das proteínas que nós temos que comer para adquirir aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que eu não fabrico. Eu preciso comer. E um deles é justamente quem? O triptofano. O que o triptofano faz? Eu gosto de brincar e dizer que é o João Batista de Jesus. Então, eu preciso do triptofano antes para atravessar a barreira do meu intestino, para ir para a corrente sanguínea, chegar aqui no cérebro, ele tem uma portinha para ele, e quando ele entra no seu cérebro, ele vai virar serotonina. E essa serotonina é o que mais está hoje fazendo falta, principalmente para nós mulheres, e eu vou contar amanhã o que está acontecendo com a nossa serotonina. E é por isso que a gente, de uns tempos para cá, memória esquece, né? Aí quando você vai ver, você deixou a chave do carro na geladeira. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu já explico. Mas o que eu preciso? De comida para ir para o lugar certo, formar o neurotransmissor como Deus organizou. E você sabia que depois que você forma a serotonina no seu cérebro, ela, quando você vai dormir, ela vira melatonina, que faz você ter um sono maravilhoso. E lembre, qual é o primeiro nutriente hoje? Sono. O sono reparador, que faz com que você, durante o período que você está dormindo, aquela serotonina cai na corrente sanguínea e passeia por todo o seu corpo, consertando tudo que eventualmente nós utilizamos e acabamos gastando durante o dia. Mas amanhã eu vou contar mais algumas coisas interessantes para vocês entenderem que para eu estar bem e executar de maneira primorosa todas as funções que Deus nos colocou e nos deu gratuitamente, eu preciso fornecer matéria-prima. Se eu não forneço matéria-prima, como é que eu vou fazer? Vamos falar disso amanhã.